Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my reason. E está começando o AniBcast, primeiro episódio, na verdade segunda gravação desse momento de conversa, de histórias dignas de serem contadas. Aqui eu vou conversar com Gustavo Botega, onde ele vai mostrar para vocês como foi a trajetória de conseguir chegar e conquistar Harvard. Sejam bem-vindos todos vocês, espero que vocês estejam atentos até o finalzinho. Comecem a seguir esse canal, porque grandes surpresas estão por vir. Obrigada, Gustavo, por estar aqui. Fico muito feliz por te receber, por estar inaugurando esse projeto, porque também é um projeto... Que responsabilidade, né? Mas você tem cacife para isso. Bem. E agradeço a sua família por permitir você estar aqui também. Certeza. E eu creio que vai ser uma conversa tranquila. Sim, seja. E para iniciar, eu queria fazer uma pergunta básica. Quem é Gustavo Botega? Só isso, né? Só. Pois bem, acho que o Gustavo tem muitas camadas, mas eu digo que somos pessoas muito simples. Eu sou isso que vocês estão vendo aqui, sou essa pessoa que gosta de conversar, que gosta de brincar. Tive minha dedicação, sim, em alguns pontos. Sempre busquei trabalhar, sempre busquei estudar. E, acima de tudo, acho que eu sempre fui muito curioso. Isso foi algo que acho que guiou toda a minha trajetória. Sempre busquei entender o porquê das coisas serem como são, o porquê do mundo ser como é, as oportunidades que tinham ao meu alcance, onde que eu poderia chegar. Eu sempre pesquisei muito, sempre busquei entender. E acho que Gustavo, acima de tudo, aquela mesma criança curiosa que eu sempre fui anos atrás. Uma curiosidade aqui, gente. Eu sou a Anne Bahia, professora, pesquisadora e agora host do AniBcast. Fui professora do Gustavo Botega desde o 6º ano e estou completamente honrada aqui de estar tendo essa oportunidade de contar esse feito que o imperatrizense e maranhense Brasil vai estar representando a nossa escola, a Escola Santa Terezinha, grande apoiadora desse projeto, onde aqui Gustavo e outras personalidades, pesquisadores e pessoas que vão estar passando por aqui estarão contando a sua história. E assim, a gente sempre tem aquela frase que nos inspira, aquela frase que nos motiva. E tem alguma frase, ou alguma situação, ou algum marco na tua vida que tu possa deixar pra gente? Olha, talvez seja uma frase um pouco clichê, mas eu gosto muito. Foi uma frase que me guiou, né, por toda a minha trajetória, que ou nós diminuímos nossos sonhos para caber em nós, ou ficamos maiores para caber nos nossos sonhos. E eu sempre tive isso muito comigo, eu sempre busquei carregar, né, esse lema para a minha vida, e eu busquei ficar maior, né, para caber nos meus sonhos. Graças a Deus conseguindo realizar alguns deles, ainda tem outros que espero conseguir colocar, mas essa foi uma frase que me motivou muito e que, se eu pudesse deixar de conselho para alguém, seria essa, sem dúvidas. Perfeito. E assim, Gustavo, primeiramente, antes de falar de Harvard, todo mundo quer saber o que Gustavo come, onde vive, o que faz. Gosto muito de estrogonofe. E assim, porque tem pessoas que acham que não acreditam na sua própria, na sua própria capacidade e acham que não podem, né, conseguir conquistar seus sonhos. Eu creio que primeiramente não estava um dos seus sonhos, Harvard, mas você foi tendo sua experiência e conseguiu colocar ele na lista ali e fazer com que isso acontecesse. Sim. Mas, diante disso, eu pergunto para você, o que a pesquisa pode influenciar nessa tua vida? Eu acho que a pesquisa influenciou totalmente, assim, a minha vida. Hoje eu me vejo como cientista, eu pude me encontrar como cientista, pude me encontrar como pesquisador. Se tornou algo muito maior do que simplesmente ir para o laboratório. Eu sempre brinco que é quase um estilo de vida, né? A metodologia científica, o olhar científico é algo que faz muita diferença. E isso, obviamente, também influenciou no processo da aplicação, né, para os Estados Unidos e, consequentemente, na aprovação em Harvard. Eu diria que foi minha principal atividade, foi meu principal engajamento. Tudo começou no 6º ano, então bem novo. A senhora, inclusive, parte fundamental disso. Minha primeira professora de metodologia científica, a primeira pessoa que me mostrou o que era a BNT,
que veio a ser minha amiga barra inimiga, essa BNT Gente, é bendita. chato, né? É chato, regras, na verdade. Sexto ano é Nossa. 10, 9, 10 anos ali, aquela fase de transição. E a tia aqui tem que ser chata também pra gente conseguir, como eu posso dizer, fazer com que vocês comecem a gostar disso. Às vezes não é tão fácil, né? Então é chato a disciplina, a tia às vezes tem que ser um pouquinho mais rígida. né? E é clichê, e eu não vou mentir não, a senhora inclusive me perdoe. Eu não acreditava quando a senhora dizia, vocês vão me agradecer lá na frente, vai ser importante. Eu ficava balelo todo sexto ano, gente. Eu quero brincar, eu quero aproveitar, mas de fato foi. E a metodologia científica e a pesquisa como um todo me moldou muito e foi peça fundamental para mim começar a produzir, para mim, inclusive, outras características e outras habilidades que às vezes não são tão perceptíveis, mas que a gente acaba desenvolvendo. Então, comunicação, tá falando com o avaliador, tá falando com o mesmo colega do stand do lado, tem que ficar mais desenrolado, tem que aprender a gesticular, o tom de voz aumenta, diminui, e tudo isso acho que também colaborou bastante. Foram coisas que a pesquisa vai ensinando e vai moldando, e ter começado desde cedo foi fundamental para isso. Será que tu foi obrigado a pesquisar, Gustavo? Não, eu não tem como desenvolver uma pesquisa, pelo menos chegar numa feira talvez internacional, num congresso nacional, algo assim, fazendo uma pesquisa obrigado, fazendo uma pesquisa arrastado. E uma coisa que foi muito válida é pesquisar numa coisa que você gosta, pesquisar numa área que você gosta, fazer algo que faz sentido para você, enquanto aluno, enquanto pesquisador, tentar resolver um problema que você vivenciou, porque quando tem uma parte pessoal, por mais que a ciência às vezes a gente pense que é algo separado da comunidade, ou que é algo separado dessa parte pessoal, tá ligado, não tem como separar as duas coisas. E assim, eu como profissional, eu digo para vocês que eu já passei por outras instituições, estou na Escola Santa Terezinha há 11 anos. E a Escola Santa Terezinha, ela oferece uma educação, sempre a gente fala de excelência. E uma das coisas que ela possibilita para os alunos é ter esse acesso, essa vivência, né? Tanto na forma teórica como na forma prática também. Porque hoje, alunos do sexto ano que conseguem premiação, eles conseguem ir para a Mostratec, que ocorre no Rio Grande do Sul, conseguem ir para a Febras, conseguem ir para essas feiras grandiosas, representar nossa cidade, nossa escola. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de Gustavo do sexto ano e Gustavo agora de Harvard estar aqui contando um resultado que porque assim, como a disciplina é chata, mas ele foi lá e fez. Né? E Chata que eu falo, gente, é porque tem detalhezinhos, regras, né? Então, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de estar completando todas aquelas etapas, Exato. né? Mas, assim, como foi, Gustavo, que você começou a pensar em desenvolver uma pesquisa propriamente dita? Então, como foi essa situação? Minha história é um pouco inusitada, né? Acho que eu segui um roteiro diferente dos demais pesquisadores. Eu, de início, sendo muito honesto, não foi a pesquisa que me encantou em si, mas o que ela poderia oferecer. Eu lembro... Eu chamo de tia, tá, gente? Tia Anne, de sexto ano, convidou um pessoal para dar uma palestra, falar sobre a vivência deles em feira. Eles tinham participado de uma feira no México. E aí contaram, né, sobre essa troca de cultura, sobre essa troca de experiência, como foi legal visitar outro país, apresentar. E aí o que me chamou a atenção foi, obviamente, a viagem. Eu falei, eu não tenho condição de ir pro México, eu preciso de uma desculpa. Vamos fazer esse projeto aí, porque vai me levar para lá. E aí foi o primeiro contato que eu tive, foi o primeiro engajamento, né, que eu tive de maneira séria. E perdurou assim, sexto, sétimo, oitavo, até o nono ano. E logo depois a pesquisa, eu fui percebendo que não se tornou mais algo... A pesquisa não se tornou mais algo que era feito com obrigação, ou tipo, eu só tinha esse objetivo de viajar. Eu já estava gostando de fazer aquilo, eu já estava gostando de pesquisar, eu já estava tentando criar soluções para o que eu visse, sabe? Talvez a senhora lembre, eu chegava na sala, senhora, e se a gente fizer isso? Não, mas tu deu uma ideia lá passada. Eu fiquei, não, mas tem outra. E era assim, e eu acho que isso fez muita diferença e está muito alinhado com a curiosidade, né, que eu citei no início. E aí, logo na sequência, já no ensino médio, eu tive a oportunidade de ingressar no Cientista Aprendiz, né, o programa da UEMA-Sul, e ali abriu muitas portas, principalmente de poder trabalhar numa universidade, com toda a estrutura universitária, professores, doutores, pós-doutores, isso fez muita diferença. E a partir do programa Cientista Aprendiz, eu pude participar de algumas feiras, né? Visitei a primeira Mostratec, Febrace, posteriormente representei o Brasinais, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim. E assim, foram experiências grandiosas na minha vida. E, pessoal, uma das coisas que a gente tem que frisar aqui é que não é fácil.
tá? Não é fácil pesquisar, né? Não é fácil ter esse suporte. Gustavo tem uma família que está atrás dele, do lado, do outro. É a base, Sim. na verdade. Então, assim, Gustavo tem as ideias, teve as iniciativas, porém não. E a sua família abraçou a sua ideia. Sempre, na verdade, né? Eu brinco que a mãe e o pai, eles bateram palma pra doido, sabe? Eu cheguei, gente, tem esse caminho aqui que é o tradicional, mas eu quero seguir esse. E eles, de início, claro, tem toda essa desconfiança, tipo, poxa, certeza disso e tudo, mas viram o meu engajamento, viram o tanto que eu queria, eu vou olhar aqui, foi usado minha mãe dizer obrigado, ela tá aqui acompanhando. E, de fato, fez muita diferença pra mim, foi muito importante ter a família do lado, porque apoiava dias ou outros que eu tava mais desanimado, ficar, poxa, laboratório, os experimentos não estão dando certo, a gente não tá... Na época do repelente demorou um tempinho para funcionar, um tempinho não, demorou alguns meses até chegar na versão final. E eu, poxa, eu tô indo, não vai dar certo, mas tu vai continuar porque é isso que tu quer e tu sabe onde tu quer chegar. E esse apoio da família foi fundamental. Eu fico maravilhada porque eu vendo aqui a mãe dele, Gláucia Serra, ter orgulho, né? Orgulho, né? E eu sou mãe também, né? Imagino, olho pro Gustavo, eu tenho meus alunos todos como mãe, viu? Ou meu como filhos, viu? Sim. Então, né, Gustavo? Pior que A é, gente gente. viaja, eu viajo com eles e eu tô ali preocupada, né? Tem gente que pensa, é tão fácil, a gente só vive viajando. Mas meu coração, eu fico batendo nas portas, dos quartos, Verdade. enfim. E aí, já comeu, né? Já tomou café, já desceu, tá tudo bem. Porque é o nosso papel, né? De cuidar. fato. Então, assim, fico muito feliz. E imagino você como foi nessa questão de estar no período de vestibular também e ter que optar por estar acreditando em Sim. seus pais também. Né? Então, sempre é isso que a gente tem que estar frisando, porque é muito importante. Sim. E, Gustavo, conta um pouco da tua pesquisa. Me fala um pouquinho da tua pesquisa, porque aí a gente vai entrar nas premiações. Legal, tá me ajeitar na cadeira aqui que eu adoro falar da pesquisa. Então, a gente, no Cientista Aprendiz, eu tive contato com o professor Zilmar, que foi meu orientador. Foi meu professor também, viu? Professor Zilmar, um beijo, professor Zilmar. É um cara que me mostrou muito sobre ciência, mostrou muito sobre como transformar, né, coisas simples em ciência. E é isso que a gente prega, é isso que eu sempre tentei abordar muito nos meus projetos. Meu projeto, falando brevemente sobre ele, a gente utiliza um fruto aqui da Amazônia, um fruto chamado tucum-mirim. Ele tem bastante aqui nas comunidades rurais do Bico do Papagaio, região aqui no sul do Maranhão, norte do Tocantins. E as comunidades rurais, por vezes, elas não têm acesso a repelentes ou produtos industriais comprados numa farmácia, por exemplo, muito por estarem distantes. E aí eles recorrem a produtos naturais, produtos da própria flora que existe ali na região, e dentre esses frutos está o tucum. Eles amassam esse fruto e passam na pele, e isso vinha funcionando, né, como repelente. E aí uma das coisas que a gente sempre tenta fazer é transformar esses conhecimentos que a gente chama de empírico, ou seja, algo que foi passado de geração em geração, em um conhecimento científico. E aí essa foi a ideia de produzir o Pharmacaule, é o nome do nosso produto, Pharma de fármaco, e a caule do nome científico do tucum-mirim, que hoje funciona como um repelente, um larvicida e um inseticida. E a parte mais legal é que também tem a parte de beneficiar a comunidade. A gente está com esse processo hoje de poder devolver um pouco desse conhecimento em forma do produto, em forma do Pharmacaule. Então acaba sendo um ciclo que se fecha e isso é muito legal. E é claro, a parte científica que também acaba sendo desenvolvida. Tive a oportunidade de trabalhar com métodos que, poxa, nunca imaginei, cromatografia, espectrometria e assim, assuntos muito complexos, né, para um aluno de ensino médio. Eu acho que isso foi muito, muito válido para o meu descobrimento enquanto cientista. Foi de fato muito importante. E não tem como não falar da participação em feira, né? Foram experiências maravilhosas. Eu acho que são experiências que todo jovem de ensino médio tem que ter, muito por estar perto de pessoas que pensam parecido, com outras crianças curiosas, né? Voltando a falar sobre isso, que também estão tentando achar soluções. Então, você tá perto deles e tá num ambiente que as pessoas estão produzindo coisas legais, estão produzindo inovações, estão tentando ajudar as suas próprias comunidades, algo que não tem preço. É muito, muito legal. E uma das coisas que vocês também... eu sou acadêmico, quero fazer meu projeto, sou biólogo, agrônomo, porque é mais nessa área, né, Gustavo? Eu sou bióloga, Gustavo, né, foi mais para essa área de biologia, agronomia, tudo está interligado. E como é que eu começo o meu projeto, né? Eu não tive essa disciplina no ensino médio, mas eu quero fazer meu projeto. A primeira coisa que você tem que observar que o Gustavo falou é ter um problema, né? Exato. É ter um problema. E trabalhar na solução.
ele já viu que na comunidade já existia o problema e a solução de forma natural, que se torna também de baixo custo. Exato. Né? Só que era necessário pesquisar os princípios ativos existentes ali que realmente funcionava como repelente. Exato. Então, esse era o conhecimento empírico que a população não sabia e Gustavo, como pesquisador, foi fazer os testes relacionados a isso. E eu sempre costumo falar para o Gustavo, já falei para o Gustavo várias vezes, que daqui uns dias ele vai monetizar isso. Deus e te nós estaremos utilizando um repelente feito por o Imperatrizense, aqui, maranhense. Estaremos utilizando aqui um produto que... Trabalho para isso. Né, testado já, Exato. Comprovado, e só falta os trâmites. Sim, Creio exato. que só falta os trâmites, né? A gente está iniciando o processo de patente, né? Algo muito importante. Muito. Outra porta que a pesquisa abre, né? Para essa parte, talvez, do empreendedorismo social. Eu vejo muito pesquisador que hoje trabalha nessa área, tanto de empreendedorismo, mas não esquecendo a parte social. Eu acho isso muito legal. Tem uma menina da Bahia, ela faz projeto, ela participou de alguns eventos, ela desenvolveu absorventes sustentáveis. Hoje ela tem empresa que vende esses absorventes, mas que são produzidos a partir de recursos das quebradeiras de coco. E elas também têm uma parte, tal, tem toda essa corporação. Então, poder alinhar isso com o empreendedorismo também é uma área que fascina bastante. Gente, a ciência em si, ela abre portas. E olha o que o Gustavo já está falando aí. O sentimento de curiosidade dele fez com que ele... Porque não foi o primeiro tema dele. Não foi o primeiro tema. Então, ele foi buscando quais os temas, de acordo até com a maturidade dele intelectual também. 6º ano, 7º ano, 8º ano. E as dificuldades que, porventura, ele tinha naquele momento. E agora, Gustavo, um pouquinho mais maduro, saiu do ensino médio, ele já está entrando na faculdade, ele pode perceber que aquela ABNT, ele serve até para a vida também, né? Eu tenho um problema, eu vou atrás da solução e eu vou buscar uma metodologia apropriada para resolver de passo a passo como eu posso resolver aquele problema. E isso serve para todas as áreas da vida, na verdade, né? A gente, como cidadão, na verdade, tem um pouco desse dever, né? Sim. De tentar buscar soluções, tentar... olhar para um problema e não só reclamar e não só pensar. Sei que muitas vezes não é nossa obrigação resolver, mas não custa nada. Poxa, e se a gente fizer assim? Sim. Se a gente utilizar isso aqui para tentar resolver esse problema? Isso. Pô, essa ideia é legal, mas como que eu boto em prática? Aí vem a metodologia, e aí vai vir os resultados, e vai vir as conclusões. Então, a vida acaba sendo um pouco desse projeto, né? A vida acaba seguindo um pouco essa regrinha chata da VNT. E outra, gente, não foi só acerto aqui, não. Tiveram testes que ele passou um tempão e não deu o resultado que ele objetivava. E até assim ele aprendeu. Posso exemplificar? Nossa, teve uma etapa do projeto. O projeto também é um larvicida, né? A gente também trabalha matando as larvas. E eu lembro que a parte mais difícil, assim, sem sombra de dúvidas, foi conseguir essas larvas, né? Conseguir recolher para fazer o teste individualmente com cada uma. Porque, enfim, tu não encontra larva para vender ou algo assim, né? Então a gente tinha que produzir. A gente fazia as armadilhas, fizemos com garrafa PET, não deu. Fizemos com cartolina, não deu. E era difícil angariar essas larvas. E aí eu fazia os testes do repelente num tecido de porco. Uma vez eu esqueci esse tecido no armário do laboratório, inclusive desculpa o pessoal que divide laboratório comigo, eu sei que ficou um cheiro horrível. E aí esqueci lá, ficou um cheiro muito ruim, todo mundo, meu Deus, que cheiro ruim, eu vi que era no meu armário, fui lá ver o que era. E coincidentemente as larvas que a gente estava precisando, que fugiram da armadilha, estavam lá nesse tecido de porco. E é dessa forma a gente conseguiu essas larvas para fazer o experimento. Então aquele negócio, né, do acidente científico que acaba dando vacina, certo. Né? Lembrei da vacina, que também foi um acidente. Sim. Né? A penicilina, primeiro tipo de antibiótico, na verdade. O antibiótico criado foi assim, o acidente científico que hoje... Ele não é tão utilizado, mas foi um princípio. Foi revolucionário, né? Foi, demais. E assim, eu fico muito feliz porque você não desistiu quando deu errado. Verdade. Na verdade, você procurou outras alternativas e outros meios para poder resolver. E diante disso, diante dessa pesquisa, que para mim, ele poderia passar aqui falando no podcast só da pesquisa dele, porque aí é o básico. Né? Mas, Gustavo, quais foram as feiras que tu já participou? Legal. Tudo começou na Moceste, a feira da Escola Santa Terezinha. Do 6º ao 9º ano participei. E aí vou bater muito nessa tecla que eu demorei muito para conseguir ganhar algo. Seja premiação, menção rosa ou algo assim. Meu 6º ao meu 9º, cheguei a ganhar um 3º lugar na Moceste, que é a feira da escola. Mas um 1º lugar, de ser o melhor projeto, de ser o melhor aluno, ainda nada. E
realmente em alguns momentos isso é frustrante, até porque, poxa, você passa um ano desenvolvendo pesquisa, você olha e fala, poxa, não fui reconhecido por isso. De início frustra, até por não ter a maturidade de, na época, entender que, poxa, eu estou também ajudando outras pessoas, não é só pesquisa para mim. E esse foi o meu primeiro contato, né, com a Mocest. Depois que entrei no Cientista Aprendiz, pude participar da Mostra Tech, que é a maior feira da América Latina, que acontece lá em Novo Hamburgo. Pude participar da Febrace, que é a feira vinculada à USP, né? Que credencia, inclusive, para algumas feiras internacionais, participei de algumas outras também, muito do período online também, eu tive esse pequeno problema, que o rapaz que começou a fazer pesquisa para viajar, acabou tendo que apresentar online devido à pandemia. Então foi outra frustração, além dos experimentos darem errado, tudo que me fez dar uma balançada. Mas ter participado dessas feiras foi muito importante e principalmente construir resultados muito bons. Com o passar do tempo, a pesquisa foi aprimorando. A ciência não é estática, gente. Eu comecei a pesquisa do Tucumiri em 2020 para 2021. Foram 21, 22, 23, um pouquinho de 24, 4 anos de pesquisa até conseguir alçar voos maiores, né, e conseguir resultados grandes. E aí, falando um pouquinho, né, sobre cada um deles, pude ser credenciado para representar o Brasil em 2022 na Regeneron ISEF, que é considerada a maior feira do mundo. A ISEF, gente, é considerada a Copa do Mundo de Ciência. Tem alunos de mais de 70 países, 1.800 projetos. Cada país envia assim, o que tem de melhor, né, de ciência jovem, e fui selecionado para representar o Brasil. Foi uma experiência maravilhosa. Foi em Atlanta, na Geórgia, minha primeira viagem internacional. Então, todo aquele frio na barriga de desenrolar o inglês, the books on the table e tudo mais. Foi muito bacana. Continuei pesquisando, continuei trabalhando depois disso e participei da Febrace, que é considerada uma feira em território brasileiro, que também abriu muitas portas, e aí veio a feira para lavar minha alma. Era para ser minha despedida de feira de ciências e graças a Deus pude sair com 7 prêmios na bagagem, incluindo o primeiro lugar geral em ciências biológicas, primeiro lugar em inovação, na categoria de inovação pela Fundação Ajinomoto, e 2 prêmios que assim tem um lugar muito especial no meu coração. Primeiro, uma credencial para o ISSI, International Summer Science Institute, que acontece no Instituto Weizmann de Ciências em Israel. Passei um mês desenvolvendo pesquisa com o pessoal de pós-doutorado no Instituto Weizmann. Poxa, uma experiência maravilhosa. E toda a divisão que tem lá de dividir a casa com os outros alunos. Já estava te preparando, exato. Na verdade. Pois é, né? Quem diria? Já estava te preparando. Diria que logo depois viria essa aprovação, né? Mas foi sim, uma experiência maravilhosa, abriu muito meu conhecimento científico. Eu pude ver também um pouco da diferença, né, da ciência feita no instituto lá e no instituto aqui, pude fazer algumas comparações. E por último, a credencial para representar o Brasil de novo, pela segunda vez, na Regeneron ISEF, essa maior feira do mundo. Dessa vez ocorreu em Dallas, e nessa veio um prêmio assim, mais que especial. Consegui o 2º lugar mundial na minha categoria. E, poxa, eu falo isso com muito orgulho. Hoje eu entendo, né, a importância disso e tanto que isso representou, porque tinham mais de 60 projetos na minha área, muito aluno bom, muita pesquisa muito interessante, muita pesquisa feita em lugares assim que na minha cabeça naquele momento eram inacessíveis. O cara na minha frente fez a pesquisa em Stanford, gente. Assim, poxa, na hora que eu ouvi isso, eu baixei a cabeça e falei, oh, meu Deus, lá vem. Mas deu certo, e poder subir naquele palco e vibrar, e sei lá, aquele 2º lugar representou muito, muito pra mim. E assim, gente, o Gustavo tá aqui contando a história para vocês, mas ele contou em todas as minhas salas. Foi. Todas as turmas que eu trabalho, ele contou essa história dele, justamente porque o que ele passou com a Celi e com o Ian para estimular ele a ser, né, a pesquisar, eu também fiz com os meus alunos, né? Sempre faço, os meninos viajam e eu sempre falo, compartilha um pouquinho da tua experiência. No caso específico da ISEF, que ele ganhou o 2º lugar, tem uma foto épica na qual ele está ganhando 2º lugar, mas a vibração dele ele ganhou, estamos em Olimpíadas, né? Ele ganhou ouro, e para ele é ouro. Por quê? Não é a posição de 2º lugar, é a trajetória que ele construiu até chegar àquele pódio, né? Então, eu fico maravilhada, e para mim uma imagem, para mim é uma arte, a gente analisando aquela tua foto. Vejo quão, novamente, frisando aqui, Gustavo é um menino, não, é um homem, gente, é porque, né? Enfim, é um homem já, que é um rapaz que ele está com o coração, da mesma forma que eu conheci o Gustavo 6º ano, que tem uma maturidade, claro, mas o coração dele é de ser acessível, de qualquer um de vocês depois, se quiser falar com ele, ele tá ali para explicar ou tirar suas dúvidas, o que for possível, porque realmente está sendo premiado, está subindo ao pódio,
faz com que ele veja a trajetória dele. Ele não está competindo ali muitas vezes com o outro. Ele está Exato. vendo que a trajetória dele valeu a pena. Exato. E isso, para mim, sempre falo para ele, em todas as salas eu parei para frisar essa foto dele, que é linda. Depois pode ir no Instagram dele, que eu creio que tá lá. Tá, acho que sim. Senão ele vai publicar depois, viu? Publica. A gente vai bater no pé para que ele E faça sobre isso. essa questão, de fato, gente, estou sempre disponível. Quem tiver alguma dúvida sobre o projeto, sobre esse processo de application, que eu sei que gera muita dúvida, a gente vai falar um pouquinho também sobre, mas estou sempre à disposição. Eu sempre bato muitas teclas, né? Vim de Imperatriz, consegui conquistar alguns feitos, mas eu não sou exceção. Essa cidade está cheia de gente, sabe, encantadora, gente que quer trabalhar, gente que quer alcançar voos maiores, e eu acho que com incentivo, com inspiração, talvez a gente consiga alcançar isso. Tá cheio de outras crianças curiosas, né? Assim como eu fui. E eu penso que isso é que muda a realidade da nossa sociedade. É quando pessoas como você, não é porque você conquistou tudo que você vai fechar as portas para as pessoas. Exato. Na verdade é diferente. Você quer que outros cheguem onde você chegou, fazendo com que eles pensando da forma que você está pensando. Né? Perfeito. Saber que nós precisamos uns dos outros, que nós podemos mudar a realidade de uma comunidade ali que estava usando o tucumirim de forma que a avó falou, né? De forma cultural, e hoje Gustavo está trazendo para nós um produto, fruto desse conhecimento, um senso, né? Sim, Um senso comum, né? Que faz com que a nossa ciência, a base dela é isso, né? É a gente transformando todo esse conhecimento que a gente às vezes recebe dos nossos avós, né, da nossa vizinha, usa isso aqui. E a ciência ela veio para isso, para mudar, para transformar a nossa sociedade. Mas não ache que se você não teve essa base, você não é capaz. Na verdade, é sim. É só a gente buscar. Né? É só a gente buscar. Hoje, o Brasil em si, a gente tem grandes dificuldades em muitas áreas. Saúde, educação, política, mas como Gustavo Botega, como outras personalidades, eles querem fazer a diferença, né? E aí a gente tem resultados grandiosos, né? E uma das coisas que o produto Pharmacaule, por enquanto, ele está sendo, a ideia é que ele seja de baixo custo, né? Para que outros possam ter acesso. Né? Quem não tem um poder aquisitivo tão, né? A gente frisou bastante nessa questão de ser um produto de baixo custo, era a nossa ideia. Inclusive, ele por ser 100% originário de matérias-primas sustentáveis e sustentável, né? Também eu posso afirmar que a Pharmacaule é sustentável por ser proveniente só de matérias-primas do tucumirim. Nada mais é do que determinada porcentagem do óleo, da polpa, do extrato e do próprio fruto. Então, 100% orgânico, 100% sustentável, e a gente bate muito nessa tecla, além de saber baixo custo. Sim. Gente, segundo lugar, Aizef, ele participou lá em Israel antes da guerra, é importante frisar. Antes da guerra. Então, olha a oportunidade que ele teve, né, de poder estar tendo equipamento diante dele num laboratório de ponta, né, na verdade. Então, assim, Gustavo fez toda a pesquisa dele aqui com materiais né, ótimo, poderia ter uma estrutura maior, mas ele fez acontecer com o que estava, né? Exato. Porque tem muitos que reclamam que só, não tenho, eu não vou fazer. E, na verdade... A gente teve que improvisar algumas coisas, inclusive muito bom que minha mãe tá aqui, porque desculpa pelo liquidificador. Tive que usar muitas vezes materiais improvisados, né? Pipeta, às vezes não tinha pipeta digital, né? Que a gente chama a mais complexa, então vamos no conta-gotas, que é o que tem. Eu falei do liquidificador, não tinha não vou lembrar o nome, é Beach Beater, que meio que obtém a polpa do produto, não tinha, joga no liquidificador e vamos ver o que dá. Desculpa, mãe, vou pagar outro liquidificador pra senhora. Então, acho que abriu muito minha mente, né, quando eu fui pra lá. Por um lado, foi um choque pra mim. Do primeiro dia, eu nunca esqueci, a gente perdeu 6 amostras porque eu simplesmente não sabia usar aquela pipeta digital. Tu digitava o número, ela ia buscar a quantidade de ml que tu digitou. Eu não sabia manusear aquilo, e
Pra mim foi bem chocante, foi um choque de realidade, né? De falar, poxa, Sim. o pessoal de outros países talvez está trabalhando com isso no ensino médio, no ensino fundamental, e eu tive que ir para cá para conseguir ter acesso, mas por outro lado, acho que me fez ser um cientista melhor. E, inclusive, uma das minhas relações que eu enviei para Harvard foi contando essa história. E no final eu falo, né, que mesmo eu estando nos maiores institutos de pesquisa no mundo, apresentando num congresso para milhares de pessoas ouvirem, eu ainda era aquele mesmo cientista da pipeta de plástico e do liquidificador. E eu acho que manter essa origem e manter essa originalidade que a gente, enquanto brasileiro, que a gente que às vezes não tem todos os recursos, tem algo que nos diferencia, né? De saber improvisar, de saber ter essa criatividade, de achar soluções onde não existem, aquele negócio de tirar leite de pedra, né? Então, conseguir ver algo bom, às vezes, nessas faltas de recursos e nas problemáticas. E recapitulando tudo, a pesquisa fez com que ele viajasse. Exato, consegui, né? finalmente. Conseguiu o objetivo dele lá do 6º ano e fez com que ele tivesse acesso a situações, né, que talvez ele não teria, se não Exato. realmente não tivesse esse desejo de pesquisar, Sim. né? Então, muito importante a pesquisa, muito importante para o profissional, porque eu creio que o Gustavo, ele vai fazer o curso dele e vai continuar sendo um Com pesquisador. certeza. Né? E qual dessas feiras que tu participou, ela fez o diferencial para que virasse a chave, para que Harvard começasse a se sobressair? Eu acredito que a última ISEF que eu fui foi, assim, um divisor de águas, não somente pelo prêmio, que eu acho que também foi muito importante para o meu currículo e para a Harvard poder talvez olhar com outros olhos, mas pela experiência cultural mesmo, de conhecer pessoas que estavam fazendo muita diferença. Você conhece outras pessoas incríveis, outras histórias incríveis, outros pesquisadores que, poxa, estão fazendo a diferença também, às vezes, com poucos recursos. E aí você olha pro lado e você fala, poxa, eu quero estar perto deles, eu quero estar perto dessas pessoas, e as pessoas estão nas melhores universidades do mundo, elas estão desenvolvendo pesquisa de ponta, elas estão, sabe, revolucionando o estado da arte da ciência. E aquele negócio, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu quero conviver com essas pessoas. Então isso abriu muito minha cabeça. Eu conversei bastante com algumas universidades nessa feira. A própria feira fornece algumas universidades para conversar, né? Para falar, poxa, essa tua pesquisa pode ser usada para isso, pode ser desenvolvida aqui, inclusive, vamos conversar. E aí, conversando isso, poxa, tu tem um currículo bacana, tu tem essa parte de trabalho voluntário que não era algo que eu pensava que contava, mas conta muito, a gente pode falar também um pouquinho sobre. Então, virou muito a chave para mim quanto a isso, por conhecer essas pessoas, por estar perto delas e por entender que eu podia fazer a diferença por meio da ciência, né? Que não precisava ser necessariamente um hobby ou um extracurricular, pode ser uma carreira, por que não, né? Gente, pode ser até polêmico. Tá, polêmica, clipa, a gente faz o corte. Pode até ser polêmico, mas é importante sim a gente selecionar as pessoas à nossa volta. Fato. O que realmente nós queremos da nossa vida e o ambiente que a gente vive. Porque biologicamente falando, a gente sabe que o ambiente, ele faz com que ocorra modificação, né? Então, o Gustavo começou nesse meio de pesquisa e ele começou a ver que ele é um adolescente normal, viu, gente? Ele é um adolescente normal. Graças a Deus. Né? Ele gosta de cinema, ele gosta de comer besteira, né? Mas ele tem um objetivo na vida dele. Inclusive, você tem que falar do que você abriu mão, né? De algumas coisas que muitos aí não abrem mão, mas você, em prol da pesquisa do teu objetivo, você realmente decidiu, você focou. É fácil? Tenho certeza que muitas vezes você teve um sentimento de, não, eu vou desistir. Mas aquilo que queimava no teu coração desde muitos anos atrás fez com que você permanecesse. Então, por exemplo, primeiro, escolher o ambiente que você quer estar para que os seus objetivos sejam, né, concretizados, alcançados. Depois, ter foco. É fácil? Não é fácil. E, por último, trabalhar, disciplina, né? Os pais, a família ali junto é muito importante, porque eu sempre falo, é a base. Eu vejo você, eu vejo a tua família, né? Bom. Conheci agora, recentemente, com a gente, né, tendo esse acesso no podcast, mas isso mostra, você é muito sua família, sempre, nós somos, Que bom, né? na verdade, né? A nossa educação que a gente recebe em casa. Então, esses 3 pontos são pontos fundamentais para fazer um ser humano de verdade, que eu falo. Aqui não é só pesquisa, viu, gente? Aqui é uma história de
superação, né? Desafio, superação, sucesso e honra. São esses 4 pontos aqui que Gustavo Botega enfrentou, com certeza. Sim. Teve algum momento que você quis desistir? Eu acho que eu nunca pensei em desistir, sendo sincero. Eu já desanimei, eu acho que é impossível não desanimar com 4 anos de pesquisa ou de tentativas, né, para chegar longe. Mas desistir nunca teve no vocabulário, nunca foi uma possibilidade, porque eu sabia que no final, mesmo que eu não estivesse alcançando o resultado que eu queria, por mais que eu não subisse no palco daquela ISEF, ou que não viesse uma aprovação em Harvard, eu nunca ia poder dizer que eu nunca tive resultado nenhum. Porque, poxa, eu me desenvolvi como pessoa, eu me desenvolvi como humano mesmo, de poder enxergar os problemas à minha volta e, não sei, me compadecer um pouco mais. Ser mais sensível, Exato, né? me desenvolvi como cientista, isso é fato. E falando um pouquinho dos sacrifícios, porque, nossa, a gente pode fazer um podcast só sobre sacrifício de fazer sobre coisa que abrir mão. Primeiro foi férias, eu acho que foi a decisão mais dura que eu tive fazer, ainda mais para um ensino médio, né? Na época também não com a maturidade que eu tenho hoje, de olhar e falar, poxa, eu tenho 30 dias aqui de descanso, mas eu tenho que terminar o projeto. Então, Tenho muito a ser feito, né? era manhã e tarde na escola durante as aulas, e aí foi para férias, só mudou manhã e tarde no laboratório, e às vezes de noite, tá entrando madrugada. Obrigado, professor Zilmar, meu orientador, por acompanhar nisso. E foi um sacrifício, sim, necessário. De acordar no mesmo horário que acordava para ir para a escola, mas ir para o laboratório, e saber que às vezes os amigos estavam viajando, estavam... não sei, talvez se permitindo descansar um pouco mais, mas foi um sacrifício que foi necessário, e alguns pontuais, né? De, poxa, tenho que desenvolver o inglês, então vamos trabalhar nisso. E aí deixava de ir para um lugar, deixava de ir para outro para dar uma estudada. A própria questão das orações, né? Por vezes não podia sair, porque tinha aí um exemplo desse tipo de sacrifício. Era carnaval, eu tava de abadá, tava de noite já, ia ter um show, tava pronto, assim, tava no jeito de ir. Checo o e-mail antes de ir, recebo o e-mail de Harvard. Eles pediram para mim mandar a pesquisa, mas assim, manda a pesquisa da ISEF do Tucumirim que o comitê quer revisar. Tu pode mandar até segunda, isso era talvez sábado. E aí eu de abadá, pronto, tiro o abadá, boto um pijama, sento e começo a trabalhar na pesquisa. Por mais que eu já tivesse a versão em inglês, ainda tinha algumas coisas que eu queria incrementar. Poxa, eu tava mandando pra Harvard, né? Então eu senti também essa pressão. E aí foram esses pequenos sacrifícios, essas coisas que a gente abriu mão, que eu acho que acabou no final fazendo o que valesse a pena. Hoje eu olho pra trás e a melhor decisão que eu fiz foi ter tirado aquele abadá naquele momento, sabe? No dia seguinte eu voltei, já tinha enviado, então fui, aproveitei também, por que não? Sim. Mas alguns sacrifícios são necessários. Eu fico, assim, às vezes chegam dúvidas, né? Tia, meu Deus, ele vai para Harvard. Mas ele estudou nessa sala aqui, que vocês estudaram. Ele sentou aqui, o Gustavo chegou numa sala aqui, ele estudou no 6º ano e falou assim, olha, eu sentava aqui, eu sentava nessa cadeira aqui. Era menino ou era menino, mas o aluno, né, que sentava ali ficou impressionado. Ele sentou aqui, então, né, ficou impressionado porque ele estava sentado no lugar que o Gustavo Botega, que vai para Harvard, sentou. Então, assim, para vocês verem como isso impacta a vida das pessoas, né, e eu sou apaixonado por pesquisa. Tem gente que me pergunta como é que tu tem paciência. A gente não tem, mas a gente tem que dar um jeito. Por quê? Porque o resultado vem. Sim. A gente tem todo um estresse de planejamento, de organização, tudo. Mas quando chega lá na Moceste, que a gente faz aquela contagem regressiva, que acaba tudo, é um alívio. Né? Inclusive, Gustavo Botega já foi apresentador da premiação. Verdade. Eu chamei uma vez para ele apresentar a premiação da Moceste, né, que é a nossa mostra, e brilhantemente ele fez o seu papel. Porque ele viu como é nos bastidores sentir essa emoção de entregar uma premiação. É uma responsabilidade grande, né, Gustavo? Que responsabilidade é você ver o brilho no olhar de quem sobe lá no palco. E às vezes a tristeza, o desânimo de quem não subiu. Mas é o que eu sempre falo, todos nós somos capazes, todos vocês são capazes. Né? A diferença é fazer ou não fazer. Aí eu já tive nas duas situações, né? Do que não subiu e, poxa, o que eu fiz de errado e, poxa, trabalhei tanto. E do que subiu em um palco que, poxa, é o palco da maior feira do mundo. Então, sei os dois sentimentos e entendo como os dois podem servir de motivação, né? O que chegou lá pra não parar por ali, poxa, subir no palco de uma feira do mundo, zerei o jogo.
Não, longe disso. Tem muito a ser feito. E do que não subiu, de dar a volta por cima e, poxa, beleza, esse ano não deu, não tem por que eu ficar aqui. Talvez, se eu não me engano, eu desisti, vou ver onde eu errei e vou fazer de novo ano que vem, sabe? E tá nessas duas situações também deu uma perspectiva muito bacana. Gustavo, agora tu tem que contar o segredo para todos aqui que estão ouvindo e assistindo a gente. Como foi? Quais são os requisitos para chegar em Harvard? O que você acha, né? Então faz um checklist aí. Quais são os requisitos, pré-requisitos para poder conseguir conquistar Harvard? Porque, detalhe, gente, Gustavo conseguiu conquistar 100% de bolsa. Foi. Né? Primeiro vamos lá no checklist, depois você vai contar esse grande prêmio. Tranquilo. Gente, eu sempre quis falar isso. Faz o corte que eu vou revelar o segredo, anota aí. Pega o corte. Faz o corte. Não, então, eu acho que o processo de application como um todo, não somente para Harvard, mas para tantas outras universidades, segue o mesmo modelo. Então, algumas coisas são, de fato, fundamentais. O inglês, a principal delas, foi algo que eu tive muita dificuldade, é um arrependimento que eu tenho. Se tiver pessoal mais novo assistindo, gente, inglês. Eu aprendi, não tive oportunidade de fazer nenhum curso, nem nada do tipo, então foi mesmo na marra, aprendi pro projeto científico. Ei, detalhe. Então, você que nunca fez inglês aí, você tem a oportunidade também, né? Exato. De, não, nunca fiz e tudo, mas você pode treinar, você pode, né, Nunca é aprender. tarde. Não, nunca é tarde. Eu comecei a desenvolver por conta da pesquisa, né, o inglês, nesse primeiro momento que eu pude apresentar na ISEF, né, lá em Atlanta, e de fato tive essa dificuldade, mas de fato muito necessário. Valorizem, sei que tá na escola de inglês, sei que às vezes, não, poxa, tô de tarde aqui, quero descansar, mas é muito, muito, muito importante. E eu não posso deixar de falar das extracurriculares, né, que são atividades feitas além da escola. Então, além de você ser um bom aluno, porque notas também entram, vamos falar também um pouquinho sobre isso, mas eles pedem um histórico escolar e tudo. Além de você ser um bom aluno, eles também pedem um pouco desse engajamento fora da sala de aula. E aí o que entra? Pesquisa, entra como atividades, Sim. Olimpíadas científicas, entra como atividades, esporte entra como atividade, então o interclasse que tu jogou, jogos escolares, basquete, no futebol, tudo entra como extracurriculares, música, arte, tudo isso também voluntariado, isso é muito, muito importante. Grande parte das minhas atividades, por mais que eu estivesse nessa área de pesquisa, eram ligadas ao voluntariado. Então, organizações que você possa participar, algumas que demonstram liderança, então você fundar um grupo para fazer ações sociais, ou você ter um projeto na área social também conta muito. Poxa, eu não sei onde vou me engajar, não tenho oportunidade na cidade. Eu vejo muita gente nesse mundo de application, nesse mundo de alunos que querem estudar fora, que criam as próprias oportunidades. E não é aquele discurso de, poxa, meritocracia e tal, porque eu sei que não é assim que funciona e nem todo mundo tem essas mesmas oportunidades, mas muitos criaram para si mesmo com atividades mais simples. Por exemplo, tem um amigo que ele criou o primeiro clube do livro em inglês do Brasil para jovens. Então, o trabalho que ele teve foi criar um Google Meet e distribuir num grupo de WhatsApp, e eles entram e discutem o livro que eles estão lendo em inglês. E detalhe, tem gente que pensa que tem que ser algo estupendo. É só você tentar resolver um problema. Exato, e eu acho muito legal isso, porque a gente percebe que as pessoas têm topos no mundo diferente, né? Então, às vezes, topo de uma pessoa, para uma pessoa é a ISEF, para outro pode ser algo muito menor e, poxa, eu consegui resolver o problema aqui de casa e paguei a conta de energia. Então, é muito bacana ver isso, e eles levam isso em consideração, porque é uma avaliação holística. Então, eles avaliam cada caso sendo um caso. Então, poxa, eu tive um inglês menor, beleza, mas ele nunca teve aula de inglês antes e, poxa, nunca teve acesso a isso. Então, tudo isso é analisado. E o impacto social também é algo muito bacana. Como a senhora citou, não é algo que precisa ser nacional, internacional, alcancei 15 países. Não necessariamente. Você fez algo para a sua comunidade, você desenvolveu um repelente para o pessoal daqui, já está ótimo. Muita gente coloca trabalho em casa, inclusive, como atividade. Um rapaz, ele colocou que cuidou da irmã, que não tinha babá nem nada, então ele que cuidava, ele cozinhava, acabou sendo aprovado numa universidade maravilhosa. Então, tudo isso acaba entrando, né, além das extracurriculares. As notas, como eu citei, é possível passar em Harvard tirando 2, professora Anne? É um corte, viu? É um dos cortes. Dá para passar em Harvard tirando 2? Dá. Se não desse, eu não teria passado. Agora, olha. Gustavo, eu só tiro 2.
Aí é um pouco mais complicado essa situação, aí de fato é complicado. Eu terminei o ensino médio com médias muito boas, minha média foi 9,6 de 10, então isso acabou contando bastante. Mas tive minhas dificuldades, física, tive muita dificuldade, apesar de ter professores maravilhosos. Beijo, Laércio, beijo, Paulinho. Amo vocês, não foi culpa de vocês, eu de fato sempre tive dificuldade com física, mas a gente acaba superando isso e eu acho que as notas são algo de fato muito importante, além das redações. Tive que escrever algumas redações que, tanto de autoconhecimento, né? Então falei um pouco sobre ações que eu tinha desenvolvido, sobre as minhas extras, né? Tive que escrever redações, o que isso significou para mim, sobre experiências intelectuais que eu tive, assuntos que eu achava interessante, que eu queria compartilhar com meus colegas de Harvard. E a principal, como tu vai contribuir na faculdade, e não como a faculdade vai contribuir em você. Então eu mandei um projeto que eu queria desenvolver, que era continuar estudando conhecimentos empíricos, mas dessa vez numa escala maior. Eu botei, poxa, tem os povos da Patagônia, que tem os rituais de cura, que a fumaça tem os princípios ativos. Aí eu falei um pouco sobre isso. Falei sobre os povos do Alasca, que tem a fisiologia que, por serem mais resistentes ao frio, eles desenvolveram algumas adaptações. Então eu comentei sobre isso, assuntos que me interessam, mostrei esse engajamento, né, de como eu queria contribuir, como eu queria intercalar alguns departamentos lá. Então eu quero estudar antropologia junto com relações internacionais, junto com essa parte de pesquisa em ciência, e eu acho que eles gostam muito, né, de você ter essas paixões, ter isso. Sim. Então, no geral, falando um pouco sobre isso né? que me fez ter esse sucesso para ser aprovado. E eu creio que vocês estão percebendo que, apesar de hoje ele já ter a certeza, né, que Harvard está há dias Sim. ali. 10 dias, exatamente. Pronto, 10 dias. Ele realmente entende que todos esses pré-requisitos é um autoconhecimento também. Exato. É bom ver esse seu currículo, né, de forma... É como se fosse um mapa mental, tu estivesse fazendo, né? Um mapa mental da tua trajetória. E o voluntariado, hoje, infelizmente, vê adolescente ajudando, vê adolescente ali, vendo um problema da comunidade. Não, né? Muitas vezes o ego, né, o egoísmo, ele pode... imperar ali, mas você decidiu, né, estar realmente diante da comunidade, servindo. Isso é ser humano, né? E uma coisa que eu acho muito legal de todos esses pré-requisitos é porque, Gustavo, eu não quero aplicar, então não preciso fazer esses extracurriculares, não preciso desenvolver esse inglês, porque eu quero fazer o Enem, quero fazer o vestibular. Um caminho super válido, um caminho maravilhoso, que vai abrir sim muitas portas. Só que pensa comigo, você é um aluno, você terminou o ensino médio, você é novo, você sabe inglês. Isso já no mercado de trabalho vai abrir muitas portas. Soma isso a você ter experiência com pesquisa, então, consequentemente, você vai ter esse conhecimento de ABNT, de formatação, de... geralmente o pacote Office, né, que a gente chama, está incluso junto com pesquisa, inclusive passei muito tempo no PowerPoint. Isso também influencia. Você liderou um grupo de jovens a fazer uma ação social, então você já tem essa característica de liderança, você fez o bem pro próximo. Como você quer aplicar? Você teve que ter notas boas, então você já é um bom aluno, que facilita, né, nesse processo de entrada na universidade. Então, você não necessariamente precisa aplicar para fazer isso tudo. Isso vai gerar um benefício para você enquanto profissional, enquanto aluno, talvez enquanto cidadão, por estar ajudando com esses trabalhos voluntários. Então, o processo de application tem que ser quase um estilo de vida, né? De estar engajado em outras ações além da sala de aula. Gente, nós sabemos que no Brasil existe um processo seletivo chamado Enem, né? E Gustavo estava finalizando, né, o seu ensino médio, todo mundo ali nesse processo de avaliação. E Gustavo não foi o primeiro, Harvard não foi a primeira conquista dele. Exato. Né? Conte a história aí que você me ligou 10 horas da... Eita. E outra coisa, eu sempre falo, sou muito feliz por poder ter essa devolutiva do Gustavo, porque ele não tinha obrigação nenhuma, viu? De falar, tia, olha, passei e tal, obrigada e tudo. E, novamente, isso mostra humildade, isso mostra humanidade, isso, né? Poucos possuem isso. Família, educação. Gustavo Botega. Eita. Então, a primeira aprovação, na verdade, veio ainda em 2022, no Enem. Eu passei em Engenharia Química na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente ficou muito dividido, né? Vai, não vai, como isso vai funcionar? Mas aí eu ainda estava nesse processo de finalizar minha pesquisa, ainda tinha algumas coisas que eu queria desenvolver aqui na cidade. Teve o da USP?
ou foi? Participei da USP pela Febrace. Ah, sim, Teve isso. também essas situações. Mas aí a primeira aprovação veio essa, né? Da Federal de Santa Catarina. E aí vai, não vai, acabamos não indo. Que decisão hoje se mostra... Fico muito feliz por ter sido acertada. E aí passa-se um período, começo a aplicar, né? E começam a vir os resultados. Eu passei para a Universidade de Baylor, que fica no Texas. Eu passei para a Universidade de Wisconsin-Madison, que fica em Madison, Wisconsin. E, por último, eu passei na Universidade de Barry. E essa universidade foi muito válida para mim. Primeiro, Miami, assim, Miami Shores, lá da praia. Eu tava Foi tentador, foi. Nossa, eu tava muito alegre. E eu passei com uma bolsa chamada Stamp Scholars. E... Poxa, é uma bolsa maravilhosa. Eu recebi um valor para me estudar. Então, com o seu salário e além de cobrir 100% do custo, moradia, alimentação, etc., eu já estava muito tentado, já tinha conhecido os outros alunos que eram bolsistas também, sim, já tinha marcado de sair lá em Miami, sabe? Tava já bem integrado com a comunidade, eles me abraçaram muito, sou muito grato à Universidade de Barry. Mas aí acabou que veio o último resultado, foi literalmente a última carta que eu abri foi a de Harvard, e aí não teve jeito, né? Veio essa aprovação na Universidade de Harvard, também com uma bolsa de 100%. O pessoal pergunta muito, só foi de 100%? Foi de 100%. Ah, mas e alimentação? Também. Moradia? Também moradia. Mas mensalidade? Também mensalidade. Então, tá cobrindo 100% dos meus gastos. Inclusive a passagem que eu tô indo também veio por conta da universidade. Sou muito, muito grato a isso. Eles têm uma política de incentivo de ex-alunos, né? Então, os ex-alunos, eles... como tiveram algum sucesso na carreira, né? Muito por conta também do nome da Universidade de Harvard, acabam devolvendo um pouco dessas oportunidades que tiveram para esses alunos, e foi agraciado com uma dessas bolsas que cobre 100% dos meus custos lá na universidade. Nós temos uma pergunta aí, né, a ser feita relacionada a essa conquista de Harvard, dos alunos, dos ex-alunos, né, que devolvem um pouco do que eles conseguiram após estar ali em Harvard. Opa, Gustavo, tudo bem? Marcos aqui falando. Só para comentar sobre a tua ligação da aprovação, eu estava presente e pude presenciar efetivamente a emoção com que ela ficou por ter sido informada, assim, quase que imediatamente, imagino, dessa aprovação. Então, pude estar lá e vivenciar toda essa emoção dela. Mas conta pra gente uma curiosidade sobre essas informações aí de Harvard. Parece que tu recebeste uma ligação aí muito importante. E também que quarto no alojamento, não sei se é alojamento, mas tu vai compartilhar lá essa história, essa vivência em Harvard. Conta pra gente. Ótima pergunta, obrigado pela pergunta. Vivi algumas experiências bem inusitadas para mim, né, depois da aprovação. Já tinha mais ou menos um mês, né, desde que havia saído o resultado, já estava muito feliz, já estava começando a organizar as coisas de visto e tudo. De manhãzinha, tinha acabado de fazer um pão com ovo, tava assim no ponto de comer, tava acabando de acordar, celular toca um número, não tinha o DDD 99 e o 55, né, que tem quando é Brasil. Eu falei, vixe, já preparei o hi. Peraí, calma, quem será que Momento fez a ligação para Gustavo Botega? Ele tava ali, né, de manhãzinha, tranquilo, quem será que teve acesso ao número de Gustavo Botega? Eu que tive acesso ao número dele, rapaz, importante. Verdade. Atendo, hi! Ele, opa, tudo bem? Aqui quem fala é Jorge Paulo Lema. Quem não sabe, Jorge Paulo Lema é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele é empreendedor, assim, de muito sucesso. Ele é um dos responsáveis pela Fundação Estudar, que hoje é uma das fundações que mais ajuda alunos a estar indo para fora, né? Ele é dono da Ambev e tem alguns outros empreendimentos de sucesso. E, assim, empreendedor incrível. Ele também estudou em Harvard. E aí ele é, inclusive, muito humilde. Eu chamo de Seu Jorge, porque acho que já temos essa intimidade. Meu best. Seu Jorge pergunta... Primeiro, quem que fala Jorge Paulo Lema? Você me conhece? Aí eu, Seu Jorge, conheço. Aí ele fala, né, que pegou meu número, ficou muito feliz, né, que eu fui aceito, que queria saber se estava tudo certo, se eu resolvi aceitar a oferta de Harvard. Pô, óbvio, eu aceitei a oferta de Harvard, não tem coisa que não tem Seu Jorge ligando pro Gustavo e falou, eu acho que o Seu Jorge queria te convencer, caso você não tivesse aceitado. Nem precisava, aceitei no mesmo dia. E ele comenta, né, sobre como foi a experiência dele, fala que na época ele não reconheceu tão bem, né, que aquilo ia ser muito importante para a vida dele, acabou sendo. Isso foi muito, muito válido.
Falamos assim de coisas até superficiais, coisas que tu não imagina que tu vai conversar com o Jorge Paulo Lema. Falou, poxa, você faz algum esporte? Eu jogo bola de vez em quando, tá, com meus amigos. Ele falou, nossa, eu tentei jogar bola lá, representar o Brasil e tal, mas tinha uns caras, assim, bem fortão, bem parrudão. Aí não deu pra jogar com eles, aí eu me encontrei no tênis, ele é exemplo tenista, e aí falou, né, pra mim aproveitar essa oportunidade, se colocou à disposição, achei isso muito legal, muito humilde parte dele, ele visita Harvard algumas vezes por ano, né. E eu fiquei muito feliz, né, por esse cuidado, por esse apoio dos ex-alunos e, poxa, foi muito gratificante, nunca imaginei que eu ia ter o número de Jorge Paulo Lema salvo no meu celular, sabe? E ele te ligar, perguntar, Exato. você me conhece? E foi muito bacana. E falando do dormitório, essa veio recentemente nessa notícia, saiu os housings, né, que é as residências que a gente vai morar. Inclusive, o campus de Harry Potter é inspirado no de Harvard, então é muito legal tu ver algumas coisinhas. Tu fala, poxa, isso aqui é isso aqui. Foi muito bacana. Legal. Saiu, fiquei com alguns estudantes internacionais e o que chamou a atenção foi o dormitório. A gente ficou Peraí, gente, Gustavo Botega. Eu... Gustavo Botega com mais três estudantes. Ele recebeu essa ligação. Primeiro, conseguiu conquistar Harvard. Conseguiu, né, ter esse feito 100%. Foi. Essa ligação. Dormitório foi escolhido, né, Foi. de forma, eu acho que aleatória. Eu acredito que sim. Aleatória, e ele foi parar em que tipo de dormitório? Quem dormiu antes nessa cama, por exemplo, que Gustavo e seus colegas vão dormir? Eu fiquei no chamado Bill Gates Dorm, simplesmente o dormitório que Bill Gates ficava no período da faculdade. Nossa, pra mim foi assim, assustador no primeiro momento, porque, meu Deus, olha onde eu tô, sabe? Ali acho que foi uma das coisas que me fez cair a ficha de falar, poxa, eu tô aqui, olha quem já esteve aqui. Entende? Nessa mesma situação que eu tô tendo a mesma oportunidade que eu tô tendo. Sim. E ali, nossa, acho que foi o momento de cair a ficha, de falar, ok, tem coisa acontecendo, eu tô num lugar grande, eu tô perto das pessoas que eu queria estar. Eu tô no ambiente, lembra que eu falei sobre se a média das pessoas que mais convivem e tal, eu tô no lugar para conviver com elas. E, nossa, foi muito bacana. Vamos tentar entrar em contato, né? Até conversei com um rapaz que vai dividir o quarto comigo, falando, poxa, vamos tentar falar, pô, Bill Gates, estamos aqui e tal, queremos te conhecer, vai que, né? Fazer lá um memorial, Bill Gates, alguma coisa assim. Mas, nossa, a gente tá muito empolgado. Foi lá empolgado. que ele talvez teve a ideia. Pois é. Então, poxa, tá nesse lugar, só a energia, né? Deve ser algo muito, muito forte. É o quarto A11 de Wigglesworth. Depois podem dar uma pesquisada. Muito, muito legal tá lá. Gente, vamos cobrar do Gustavo. Eita. Vamos cobrar do Gustavo histórias. Nós temos que acompanhar isso, Gustavo. Você tem que começar na trajetória de chegar lá para que nós possamos sentir também que estamos junto com você. Que assim beleza. A gente é o contato, é o que a tecnologia hoje nos possibilita. E nós queremos saber, nós queremos te acompanhar de forma positiva, sabendo que a tua conquista é a nossa conquista. Isso é muito importante. Obrigado. Fiquei muito feliz. Obrigado. Né? Mas eu queria mesmo conversar com a base que está aqui presente hoje, que eu, como mãe, fico muito orgulhosa, né, de estar presente aqui, porque é a base dela, de sua base, né? E fazer uma pergunta para ela contar um pouquinho como é a sensação dessa sua conquista, como foi também ter a ligação lá de, você passou, né? Você viu lá seu nome. Sim, foi uma história curiosa, acho que ela pode contar. Seja bem-vinda, Gláucia, mãe de Gustavo Botega. Eu estou honrada de estar com você também. Fico feliz de conhecê-la. E vou perguntar, como é conhecer Gustavo Botega nesse percurso? Porque a gente gera, a gente ama, mas esse momento dele de estar conquistando tudo isso é a sua conquista também. O Gustavo, ele sempre foi uma criança diferente, né? Ele era muito curioso desde pequeno. Então, ele fazia algumas perguntas e, graças a Deus, já tinha o Google nessa época. E a gente dizia assim, Gustavo, vamos procurar no Google. Tipo, mãe, se as nuvens estão lá em cima e tudo que vai para o céu cai, por que a gente não cai? Né? Por que as nuvens não caem se a gente cai? Então, filho, vamos procurar no Google, né? Era assim. Então, o crescimento do Gustavo sempre foi com muitas perguntas, né? E ele sempre foi muito curioso e queria fazer as coisas, então ele fazia sozinho. Ele aprendeu a ler antes das crianças, tanto que ele pulou um ano do maternal.
porque ele aprendeu a ler, ele já conhecia as letras, que ele queria jogar videogame, aí ele queria colocar os jogadorzinhos, então ele foi montando os nomes desses jogadores, né, para ele poder jogar sozinho. Então eu e o Wesley sempre trabalhando e ele ficando em casa, ele tinha babá para cuidar e tal. E quando eu chegava em casa, a Cida sempre estava lendo com ele, sempre, todo dia. Que legal. Então, eu acho que ele começou a despertar esse conhecimento, essa curiosidade, tudo isso desde pequeno. E ao longo do período que ele foi crescendo, veio as pesquisas, né? Então, todo dia, quando a gente buscava ele na escola, eu falei, nossa, mas hoje foi muito legal, porque eu aprendi tal coisa, teve fulano, teve ciclano, e fez isso, e fez aquilo, e fez aquilo. E se eu fizesse? E se eu fizesse? Todo dia tinha um se eu fizesse novidade, diferente, aham. né? E a gente foi acostumando com o Gustavo desse jeito, né? As pesquisas, quando ele começou, os vários temas que ele teve, né? A gente sempre esteve junto dele, apoiando. Então, teve uma feira que foi uma montagem meio MacGyver, assim, e a gente teve que recorrer a alguns técnicos para ajudar, porque era uma placa solar, Sim. né, Gustavo? 6º ano, mini gerador de energia solar. Sim, botou pra fazer. lembro. Então, E teve ninguém algumas- tirava essa ideia da cabeça dele, É, viu? não. Gustavo, calma, não precisa. Ninguém tirou, viu? Eu tentei. E depois veio o Maranhão em prosa e verso, Esse é e os famoso. papéis tinham que ser sustentáveis, e a casa virou uma meleira toda empacotada para tudo que era lado, tentando fazer papel, né, Gustavo? Que até Foi. hoje, passa isso aí, já foi tudo embora. Então, o liquidificador foi o de menos nessa história toda, nessa Você contagem. desculpa, seu Gustavo. Sim, Ah, momento tenso. Perdoo sempre. Oh, que lindo. Quantas muito vezes bem. for necessário. Então, a gente foi acostumando com esse Gustavo curioso, né? Com essa criança que buscava e que o conhecimento, ele sempre queria mais. E Gustavo também sempre foi muito competitivo. Então, ele era competitivo no basquete, ele era competitivo no judô, ele é competitivo com o pai dele jogando videogame. Então, a gente via que tinha um perfil diferente, né? E aí, como lidar com isso, É, né? muito importante. É apoiar, sempre. Lógico que a gente vai instruir. A gente vai, muitas vezes, dizer, olha, o caminho não é esse. Mas a gente sempre permitiu que mesmo que ele escolhesse um caminho diferente e que depois, lá na frente, ele quebrasse a cara, a gente estava lá para apoiar. Ótimo. Então, isso É a a gente base. sempre teve como família, né? De sentar e conversar muito e estar sempre muito perto. E ele sempre pediu muito a nossa opinião. Escutou algumas vezes, mas decidiu outras vezes também, sozinho. Sim. E teve um período que para a gente foi muito difícil, porque os colegas todos estavam formados, entrando para a faculdade, e o Gustavo ainda tentando, né? No período Acreditar, de né? gap, eu vou tentar, e eu preciso desse ano. E a gente teve que se olhar e dizer assim, tudo bem, ele só tem 18 anos, ele é muito novo, ele ainda pode fazer outras escolhas, né? Porque a gente vê muito hoje essa situação dos pais muito ansiosos, porque querem que o filho entre logo na faculdade, se forme logo. A gente tem observado crianças, adolescentes, que mal terminam o ensino médio, estão saindo da metade do 2º ano, da metade do 3º ano, para entrar em faculdade particular, para fazer logo uma faculdade. É uma ansiedade grande, né? Entendeu? E isso pode prejudicar, né? Exatamente. E aí a gente teve que controlar essa ansiedade da gente. E vinha alguns comentários também, né? Nossa, meu filho já está na faculdade, o teu ainda não está? Não, o teu ainda vai fazer o quê? E vinham todos esses questionamentos. Mas a gente sabia que o Gustavo, ele era muito grande. Ele era muito grande para estar aqui. E as amizades que ele fez, os contatos que ele tem. O Gustavo hoje, ele é do mundo, ele não é mais da gente. E a gente precisa aceitar isso, né? Então, a gente, enquanto mãe, vive um paradoxo muito grande. Porque à medida que a gente quer muito que os filhos da gente cresçam e que dê muito certo e que vá conquistar o mundo,
esse momento, ele é um momento muito difícil para a gente, que é mãe, né? É um momento de visão, de dizer, meu filho, agora vai mesmo. Vai mesmo. Então, a gente sempre teve, né, Gustavo, uma frase na nossa família que é um não a gente já tem, vai lá e conquista. E é isso, a vida dele, o futuro vai ser esse, né? O não já tem. Então, segue. Corre atrás, sim. É. Gente, eu sou mãe também. Ai, meu Deus, eu queria primeiro parabenizar você, né, seu esposo, a família de vocês, por abraçar Gustavo, porque é família. E é isso que a gente tem que fazer, na verdade, né? É estar pelos nossos filhos, é realmente ter essa paciência, porque pessoas podem falar, né? E a gente fica com o nosso coraçãozinho bem apertado. Mas eu sempre falo que a base mesmo, nem é a educação ali na escola, é a família. A educação, nós, professores, somos a continuidade daquilo que vocês fazem em casa. E eu sempre falo para o Gustavo, ele é vocês, né? Não só biologicamente, 23, mas essa base, essa segurança. Mesmo ele tendo toda essa curiosidade, porque, que bom, eu acho isso muito válido. Que bom que ele é curioso, que ele não aceita qualquer coisa, que ele não vai com o efeito manada. Ah, não, todo mundo está fazendo vestibular, eu tenho que fazer. Mas não é porque eu tenho que fazer que eu vou me perder meu tempo, ou antecipar um tempo, né? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E que bom que vocês esperaram esse tempo do Gustavo, né? Ele pediu um tempo. E que bom que você conquistou. Fico muito feliz, parabenizo você, porque a gente sabe que boa parte somos nós, 9 meses no nosso ventre, as primeiras palavras, os primeiros passinhos. Eu sei que a família é tudo, mas nós como mãe, a gente é uma ligação que a gente não dá para explicar. É verdade. Né? Então, que Deus continue abençoando vocês, você, Gustavo, Amém. A sua linda caminhada, porque aí é só o começo. Eu tenho certeza que é só o começo, né? E vamos seguir juntos, né? Com certeza. Acreditando na família, acreditando no potencial da pesquisa, no fazer diferente, no ser diferente. E que bom que você viu que Gustavo é diferente. Na verdade, nossos filhos são diferentes. A gente tem que acreditar no potencial de cada um deles. Acreditar naquilo que nós estamos implantando enquanto pais, né? Nós, professores, temos nosso papel, mas é brilhante a família. A base da família. Obrigada, viu, Glaucia? Imagina, obrigada. Eu que agradeço. Após esse lindo relato da mãe do Gustavo Botega, eu queria encerrar esse primeiro episódio, grata a Deus, primeiramente, a todos que estão aqui, o meu noivo, dona Glaucia, a senhora Glaucia, o técnico aqui, monitorando tudo isso, Gustavo Botega, por ter aceitado esse convite. Dizer que é um desafio a gente acreditar na educação, na família, nas histórias inspiradoras, mas eu queria que você deixasse aqui, né? O que você poderia deixar de frase, de incentivo, o que você poderia dizer para essas pessoas que estão no início de tudo isso? Que responsabilidade, né? Eu tô de novo de abrir esse programa e agradeço muito o convite, Anny. Eu acho que ter a voz ouvida, antes eu pensava que era uma coisa muito de, poxa, meu ego, vou aparecer na TV e tudo, mas hoje eu vejo que também é sobre compartilhar, sabe, essas oportunidades, quero mostrar para as pessoas que dá para chegar lá, gente. De novo, eu não sou exceção, eu acho que um trabalho duro, com essa determinação... Ele é exceção sim, mas é porque ele é humilde, hein? Com esse trabalho duro, com essa dedicação que eu consegue, sério. Sim. E eu acho que dá para chegar lá. Conforme eu falei no início, sobre, acho que ficar maior para que nossos sonhos consigam caber na gente, né? Ficar maior para caber dos nossos sonhos. E foi algo que eu tentei fazer, foi algo que eu tentei buscar. O que eu não sabia eu aprendi, e o que eu ainda não sei eu vou buscar aprender. De conselho, o pessoal mais jovem, pro pessoal que tá sonhando, né, que quer ficar maior para caber nos sonhos, eu diria para não desistir. Eu acho que ter um senso de propósito, saber pelo que tu tá lutando, por o que tu quer atingir é algo muito válido. Saber que mesmo no final, se você não atingir o resultado que você espera, se não vier uma aprovação na universidade que você quer, ou o emprego que você queria não chamar, saber que, melhor você deu e que você não é aquela mesma pessoa que começou essa jornada. Você melhorou, você aprendeu com aquilo, você evoluiu.
E mesmo se não tivesse dado certo, eu sei que hoje é fácil falar, mas se não tivesse dado certo, eu estaria muito, muito orgulhoso daquilo que eu construí, porque hoje eu reconheço quem sou eu. Eu consigo dizer o que construí, eu consigo valorizar as coisas que eu conquistei e eu consigo entender principalmente o papel da comunidade nisso e entender e apreciar o que está à tua volta. Poxa, a gente ganhou uma ISEF, uma Feira do Mundo, com um fruto que é aqui da região, sabe? Então, acho que saber apreciar, saber olhar ao redor e ver potencial nas pequenas coisas é outra coisa que faz muita diferença, que eu deixaria de dica. Mas é isso, acreditar nesse sonho e seguir em frente, porque, eu não sei, pra mim nunca tá errado correr atrás de um sonho, sabe? Nunca tá errado tentar e, mesmo se der certo, mesmo se quebrar a cara, como a mãe falou, é saber que deu o melhor e tentou. E eu diria que é muito sobre isso. Então, finalizamos o nosso primeiro podcast, primeiro episódio do Anibicast, na verdade, agradecendo a nossos patrocinadores, como a Granulado, que nós iremos com certeza finalizar esse potinho aqui, né, Gustavo? Eu posso fazer uma minha gente. Eu não botar, assim, chegou aqui e tal, bonitinho, foi pegando um, foi pegando dois. Aí teve uma hora que eu tive que parar de comer porque eu precisava falar, né? Porque era podcast. Gente, é muito morro. Pô, botou o cafezinho aqui do lado, sucesso. Agradecer também a dos States, que está na sua mala já. Já tá na mala, já vai pros States, já tá guardadinha. Agradecer demais o presente. Coube direitinho, foi massa. E legal. Tá lá guardadinha na mala. Com certeza vou desfilar com ela lá nos States. Nós temos também a Imaginarte. Imaginarte, responsável por essas nossas primeiras canecas, né? Nossa. Queria agradecer agora a grande apoiadora, que é a Escola Santa Terezinha, que acreditou nesse projeto. Sim. E acreditou em mim também, né? A escola do Gustavo. Fui aluno bolsista, Isso. me abriu muitas portas e sou muito grato a essa escola e tudo que ofereceu. Esse ano nós estamos completando 100 anos de Escola Santa Terezinha. Histórias como a do Gustavo e muitas outras que vocês vão ver aqui nesse Anibicast vai fazer com que vocês percebam como a educação é importante na vida de jovens, de crianças, de pessoas que decidem, né, acreditar. Obrigada a todos os meus colegas, né, professores, toda a equipe da Escola Santa Terezinha, todos os funcionários. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa família. Parabéns à nossa escola. Obrigada, irmã Claudete, Mônica, todos vocês aí que estão por trás desse projeto também, tá? E outra, sigam, né? Ativa o sininho aí. Deixa o comentário de vocês, porque nós temos outros. Apresentar histórias de desafios, superação, sucesso e honra. Hoje foi com Gustavo Botega. Obrigada, até a próxima. Putting all your peace in me, Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hand.